Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um beijo grande, grande beijo para todo mundo. Aí, né, esperando que você aí esteja com a sua saúde em 100% e também a saúde dos seus familiares esteja boa, ok? Bom, o intuito de eu estar gravando esse videozinho aqui para você, esse videozinho vai ser um pouquinho menor, é justamente para já te preparar para as nossas aulas no Hangouts, lá no Sistema Plural, da próxima segunda-feira, no dia 6 de abril, tá? E juntamente com o link desse vídeo, tá indo também uma apresentação em Datashow para fazer às vezes ali da minha lousa, para você anotar, escrever ali, né, no seu caderno as informações importantes e também uma orientação de estudos sobre o que você tem que prestar atenção na hora em que a gente for conversar na próxima segunda, tá ok? Pois bem, na nossa próxima aula a gente vai começar de fato a construir a história colonial do Brasil em suas características econômicas e sociais, pelo menos nesse nosso encontro próximo do dia 6. E aí, então, eu queria aproveitar esse videozinho só para fazer uma introdução ao assunto, para a gente recordar alguns pontos que a gente conversou no nosso último encontro e também, né, para começar a construir aí todo o caminho para essa construção colonizatória que Portugal vai desenvolver em relação ao Brasil. Pois bem, vamos recordar então. Lembra que estamos em 1530, lá em Portugal. E o então rei de Portugal, Dom João III, daquela dinastia, que é uma dinastia bastante importante de Portugal, a dinastia de Avis, que foi a dinastia, entre outras coisas, que acabou proporcionando a expansão ultramarina portuguesa e também é a dinastia que vai começar a colonizar o Brasil. Em 1500, quando Portugal chega aqui, quem governava o território lusitano era o rei Dom Manuel I. E agora, em 1530, quem governa é o seu filho, Dom João III. Provavelmente um dos reis mais importantes, não só da história portuguesa, mas bastante decisivo para a nossa história. Afinal de contas, depois de 30 anos de um relativo descaso, depois de 30 anos aí de uma relativa marginalização que Portugal fez com o território brasileiro, é ele, Dom João III, que vai de fato se interessar pelo Brasil, que vai incluir o Brasil dentro daquele cenário mercantilista, dentro do cenário de necessidades econômicas que a Europa estava vivendo em 1530. Então, só para a gente retomar algumas ideias, né? Lembra que Portugal chega aqui no Brasil em 1500. E de 1500 a 1530, por causa de uma ausência, pelo menos inicial, notada pelos portugueses de ouro, prata e também de produtos agrícolas que já fossem conhecidos pelo paladar europeu, Portugal então meio que vai promover esse descaso, meio que vai promover esse abandono em relação ao Brasil. Abandono esse que não seria em 100%, por causa de uma pequena presença lusitana em alguns territórios litorâneos do Brasil, ainda mais para promover a extração do pau-brasil, que era ali uma riqueza que até que gerava lucros para os cofres lusitanos, mas que não era de fato uma economia consolidada. Agora, esse abandono, essa marginalização que Portugal promovia em relação ao Brasil, tudo isso vai mudar por causa de uma constante presença que os franceses eles começam a ter no nosso território. É como a gente já conversou. Se você pega de 1510 a 1520, no intervalo de 10 anos, a gente vai ter uma chegada de franceses em maior número do que o de número de portugueses entre 1500 e 1520. Então, ao que nos parece, num primeiro instante, a França ela estava muito mais interessada no Brasil. E a partir daí, então, em 1530, surge lá para Dom João III de Avis, em Portugal, a famosa Questão Brasil. Porque se Portugal não se mexer, provavelmente iria perder o Brasil para alguma outra nação europeia, como quase acabou perdendo para a França naquele instante. Então, o que era a Questão Brasil? Era a ideia de proteger, povoar e explorar o território nacional. Então, você promoveu um povoamento, esse povoamento iria garantir uma proteção, que daí você teria lá lusitanos, mostrando então que Portugal estava afim do Brasil, e também a necessidade de explorar. Vou te dar uma opinião. Na minha concepção, eu acho que o ponto mais importante que Dom João III ele já tem que resolver logo de cara é como explorar o Brasil. Afinal de contas, não adiantava nada criar planos mirabolantes para tentar povoar e proteger um território infinitamente maior do que o território português,
se o Brasil de fato não virasse algo lucrativo, se o Brasil de fato não virasse algo rentável para os cofres de Portugal. Então a primeira coisa que esse Dom João III ele vai ter que decidir é como explorar o Brasil. E lembra que ali em 1530 a gente tem como grande política econômica que estava na moda na Europa, que era a política econômica que estava sendo adotada pelos reis absolutistas, e Dom João III é um exemplo de rei absolutista de Portugal, tá? Era aquela prática econômica, o chamado mercantilismo. Então aquela ideia do Estado, ele dirigia a economia da nação. O mercantilismo, ele é um dirigismo estatal, onde os reis, eles interferiam totalmente, não só na sua economia europeia, mas também na economia das suas respectivas colônias. E o mercantilismo, como a gente conversou, ele tem duas práticas. A primeira prática é o metalismo. Então era você chegar em novas terras e tentar encontrar ouro e prata. É talvez a riqueza mais desejada por Portugal e todas as nações europeias naquele momento. Era você chegar e imediatamente encontrar jazidas de ouro e jazidas de prata. Porque quando você encontra metais preciosos, você já tem ali a riqueza propriamente dita, já que ouro e prata eram ali, né, as matérias-primas para se fazer moeda naquela época. Mas, como Portugal chega no Brasil e o Brasil aparentemente não tem ouro nem prata, então Portugal iria adotar a outra política mercantilista, que é o colonialismo. Era transformar essas colônias encontradas em grandes fazendas produtoras de gêneros alimentícios, de matéria-prima. Então, fazer com que essas colônias produzissem os produtos tão desejados na Europa, mas impossibilitados de serem produzidos por lá. E o que era o colonialismo, então? Como eu falei, era transformar essas colônias em grandes fazendas. No nosso caso, com Portugal, isso ainda encaixa ainda mais na ideia. Por quê? Porque lembra que Portugal é um território relativamente pequeno. Então Portugal vai ver no Brasil a possibilidade de ter grandes fazendas que ele, Portugal, nunca teve na sua história. E além disso, né, uma outra grande prática mercantilista era a ideia do pacto colonial. Então, a partir de agora, a gente ainda não sabe o que vai produzir, como vai produzir no Brasil. Mas toda a produção que for realizada no Brasil, essa produção, para ser jogada no mercado europeu, necessariamente tinha que passar por Portugal. A colônia, ela só pode comercializar única e exclusivamente com a sua metrópole. Então, toda a produção agrícola ia para a metrópole, Portugal, e Portugal revendia para a Europa, e todos os produtos que fossem necessários na colônia, esses produtos eles tinham que vir obrigatoriamente de Portugal. É a ideia de que toda a colônia só pode comercializar única e exclusivamente com a sua metrópole. Se você se perdeu, para o vídeo, volta. Uma videoaula ela dá essa possibilidade para nós, né? E aí, já que a gente vai transformar o Brasil numa exploração colonialista, então está na hora de saber como a gente vai produzir. Nós não vamos fazer uma produção agrícola para sustentar só o Brasil. Nós não vamos fazer uma produção agrícola para sustentar só Portugal. A gente vai fazer uma produção agrícola para sustentar a Europa inteira. Então a nossa produção agrícola ela tem que ser uma produção em larga escala, para a gente conseguir abastecer todo o território europeu e com esse abastecimento a gente trazer lucros para os cofres lusitanos. Então, eu ainda não sei o que eu vou produzir, mas a partir de agora eu já sei como eu vou produzir. Eu vou produzir através do sistema de plantation. O que era plantation? Plantation é a união de três grandes formas de produção. É uma produção em grandes latifúndios, porque você vai ter que fazer uma produção em grandes propriedades de terra para você produzir o máximo possível para revender para a Europa. É a produção através da monocultura, então você vai escolher um produto agrícola e só vai produzir ele, tá? Para você ter essa produção também em grande quantidade para revender para a Europa. Outros produtos vão aparecer no Brasil, a gente até comenta isso depois. Mas um só produto que seria revendido para toda a Europa. E como Portugal quer ganhar dinheiro em cima do Brasil, a gente vai ter a adoção daquela que talvez seja uma das maiores, se não a maior vergonha da história brasileira, que vai ser a utilização da mão de obra escrava, a ideia da escravidão. Então, eu ainda não sei o que eu vou produzir, mas eu já sei que essa produção, no sistema mercantilista, colonialista, no sistema exploratório, essa exploração ela vai se dar através dos latifúndios, monoculturistas
com uma só produção agrícola e com a utilização da mão de obra escrava. Qual vai ser o produto e como que essa escolha econômica vai repercutir na sociedade? Isso a gente conversa nos nossos encontros do Hangouts na plataforma Plural. Um beijo grande, grande beijo. Estude, olhe com atenção as suas orientações e aí a gente conversa na próxima aula. Tchau, tchau!